Meus amigos e minhas amigas, vocês devem ter conseguido entrar no grupo lá, os líderes de vocês, né? Eu já mandei o link do grupo para alguns líderes. Acredito que esse link foi disponibilizado para todos. E lá eu já coloquei um conjunto de slides dessa aula e das próximas aulas, porque alguns alunos pediram para já irem estudando antes, o que é muito bom, né? Isso é muito bom. Então, nós já disponibilizamos. E hoje, nós vamos continuar exatamente de onde nós paramos. Eu vou mostrar a vocês onde nós estamos e vou mostrar para vocês que seguiremos nesse caminho, certo? Minha meta, junto com os nossos colegas demais professores, é vencer esse cronograma que foi apresentado aí ao longo de todo, na primeira aula que nós tivemos, né? Então, hoje, nós deveríamos encerrar, isso aqui eu comecei na aula passada, não conseguimos finalizar os princípios da administração pública, pretendemos encerrar eles hoje, e em sendo encerrados eles hoje, já iniciarei os assuntos que seriam efetivamente para hoje, que seriam os assuntos sobre os poderes e deveres da administração pública. Mas eu vou sempre seguir na sequência. Se em uma aula eu não conseguir ministrar tudo, eu continuarei sempre na aula posterior, retomando onde eu parei, para que nós, ao final do curso, tenhamos visto tudo que está previsto aqui nesse cronograma que foi disponibilizado para vocês, certo? Essa é a nossa missão. Eu não sei se a doutora Lúcia, lá para a turma de São Paulo, e se a doutora Marília estão conseguindo ipsis vencer cada assunto na programação delas, mas eu acho que sim. Mas acredito que elas também vão fazer isso, né? Caso elas não consigam, elas vão seguir a sequência, até que quando nós chegarmos ao final, vocês tenham visto todo o conteúdo de direito administrativo importante e também de direito ambiental, porque são esses os assuntos que envolvem a nossa unidade curricular. Dito isso, compartilhado com vocês onde nós estamos, compartilharemos agora de onde nós reiniciaremos na última aula. Nós temos parado na última aula estudando sobre o princípio do direito administrativo expresso na nossa Constituição, chamado princípio da impessoalidade, né? Nós debatemos, inclusive, uma súmula do Supremo Tribunal Federal que veda o nepotismo, inclusive o nepotismo cruzado. Abordamos que o próprio Supremo, no segundo momento, relativizou a disposição dessa súmula, permitindo a nomeação de parentes no caso dos cargos políticos, né, cujo critério é essencialmente a confiança, e cargos políticos, entenda, cargos de primeiro escalão, ministros, secretários municipais, secretários estaduais, os que seriam de primeiro escalão, o Supremo deu uma recuada, né, e permitiu, nesses casos, a nomeação de parentes, pessoas próximas dos titulares do poder que exercem o poder de nomeá-los, certo? Mas a regra é a vedação do nepotismo, inclusive do nepotismo cruzado, súmula 13 do Supremo. Eu acho que nós tínhamos até abordado isso, né? Show de bola, professor, show de bola. E agora nós vamos começar o slide 23. Vamos começar a estudar o outro princípio que está previsto em nossa Constituição e também em leis infraconstitucionais, né? Como, por exemplo, a lei de licitações, existe a previsão expressa, a lei 14.133, a nova lei de licitações, existe uma previsão expressa lá do princípio da moralidade. No artigo 37 da nossa Constituição, nós também temos expresso no caput o princípio da moralidade. Então, professor, vamos começar a estudar ele agora. O que danado, professor, é o princípio da moralidade, né? A moralidade que a gente está conversando aqui é a moralidade que envolve os meus valores morais ou o valor moral do nosso grupo social. É aquela moralidade que nós estudamos quando estamos aprendendo teoria geral do direito, né? Em que nós vimos as diferenças entre direito normativo, o jurídico, né? E a moral, as normas morais. Não, pessoal, não é essa moralidade da qual nós estamos falando, né? Nós estamos falando da ideia de moralidade administrativa. Então,
ela, apesar de ter um conteúdo ainda bastante aberto, um conteúdo jurídico indeterminado, na medida em que não se pode definir previamente, de forma abstrata e perfeita, o que ela significa, certo? A ideia de moralidade administrativa ela está associada à busca pela boa-fé do administrador público, pela lealdade do administrador público, pela probidade do administrador público. Probidade tem a ver com honestidade, né? Na realização da gestão da coisa pública, né? Da gestão dos recursos públicos. Não é um conceito que a gente deve levar em conta como, por exemplo, a moral cristã, por exemplo, a moral judaico-cristã. Não é essa moralidade que nós estamos abordando aqui quando tratamos do direito, do princípio da moralidade administrativa. É uma moralidade vinculada à ideia de busca do interesse público, que é aquele princípio maior que nós estudamos na primeira aula, na segunda aula, né? Então, o agente público, ele precisa, quando vai atuar, quando ele tiver margem de discricionariedade, atuar levando em conta todos os princípios estudados até agora e também o princípio da moralidade administrativa, agindo sempre de boa fé, agindo dentro de uma ideia de lealdade às instituições e ao espírito da lei, né? A legislação que define como o administrador público vai atuar, ela não deve ser aplicada ou interpretada por esse administrador público a ponto de ferir essa ideia de boa-fé, de lealdade, de verdade no atuar do administrador. Quando isso acontece, o ato realizado pelo administrador público, ele está eivado de vício, né? Ele está com vício nos seus elementos, porque o administrador público, repito, quando vai atuar dentro da moral administrativa, ele não pode apenas cumprir formalmente a lei, né? Analisando a sua frieza, ele tem que cumprir a lei, mas com uma finalidade de moralidade, de probidade, de honestidade administrativa. Ele deve buscar atender a finalidade, a teleologia da lei, né? Tem a ver com a busca de concretizar o princípio ético que aquela norma jurídica traz embutida nela, né? Porque a administração pública, partindo daqueles dois princípios maiores de supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, esses são os dois princípios, eu diria, fundamentais, dos quais decorrem os demais. No que tange ao princípio da moralidade, o administrador não pode também impor, no exercício das suas funções administrativas, de gestão pública, a sua moralidade pessoal, né? A moralidade objetiva, a moralidade administrativa, ela tem um conteúdo um pouco mais objetivo do que a moral de cada um de nós, a moral subjetiva. Então, professor, estou entendendo a ideia. Quer dizer que eu não posso, quando eu vou atuar, imaginemos o seguinte, como eu disse a vocês, eu sou administrador público, sou gestor público de uma zona eleitoral. Aí eu tenho um servidor meu aqui que torce contra o meu time. Eu gosto de um time X, ele gosta do time Y. E isso me chateia, né? E aí, imagine que eu tenho o poder de removê-lo de um local, de um setor para outro, né? Beleza. E a lei me permite fazer isso. Eu tenho essa prerrogativa. Só que eu faço isso com má fé, para prejudicá-lo, porque ele torce pelo time contrário ao meu. A lei me autoriza isso. Eu teria essa prerrogativa, só que eu não estou fazendo para alcançar o interesse público. Eu estou fazendo para alcançar o meu interesse privado e de má fé para prejudicar ele, para colocar ele numa condição mais difícil, mesmo sem a necessidade dele naquele setor, né? Eu estou ferindo aí vários princípios. O da legalidade não, no sentido estrito, porque eu estou cumprindo o que a lei permite. Mas eu estou descumprindo o princípio da impessoalidade, que eu estou trazendo meus valores pessoais para julgá-lo e fazer a remoção dele.
eu estou descumprindo o princípio da moralidade, que eu não estou fazendo isso para alcançar uma finalidade pública, um interesse público. Eu estou fazendo isso para alcançar um valor moral meu. Imagine que eu faça isso porque eu manifesto professo a religião católica e ele professa a religião ubandista, por exemplo. Isso ferirá a moralidade também, certo? Porque o objetivo da lei e do Instituto da Remoção, por exemplo, é você remover alguém de um local para outro, e você, a autoridade administrativa, tem esses poderes, mas sempre mirando a alcançar o fim público, ou seja, tem um setor ali que está descoberto, está precisando de pessoal, está havendo acúmulo de serviço naquele setor, há uma demanda a ser atendida naquele setor. Aí sim, você pode escolher um dos seus funcionários mais qualificados naquela área para removê-lo para aquele setor durante um tempo até ele conseguir reduzir a demanda daquele local de trabalho. Então, a moralidade ela tem sim ela é um conceito sim determinado, mas que no caso concreto, quando surge um conflito, o juiz, o aplicador do direito, o advogado, né, dessa pessoa que foi removida, por exemplo, se conseguir demonstrar que o ato da administração pública foi realizado não para alcançar a finalidade pública, não para alcançar o espírito da lei de, por exemplo, prestar um serviço mais eficiente naquele setor que está deficitário, mas sim para valorizar ou concretizar valores subjetivos de moral pessoal em virtude dessa divergência religiosa, por exemplo, esse ato é viciado. Ele é viciado e, portanto, pode ser anulado pelo Poder Judiciário. Certo? O Judiciário ele pode ser chamado para anular atos administrativos. Nós vamos estudar atos administrativos e vamos ver situações em que o ato deve ser revogado e quando o ato deve ser anulado. Ele será anulado quando estiver eivado de vícios, de ilegalidades, né? Então, nesse sentido, é o princípio da moralidade. Existe um exemplo histórico que aconteceu, que gerou muita discussão no Brasil, foi quando o atual presidente Lula foi pego num áudio, né, em que a presidente Dilma dizia para ele, Lula, estou mandando para você aí um ato de nomeação de ministro da Casa Civil, você ande com ele e só use caso você venha a ser preso, né? Esse áudio vazou, ou seja, a presidente Dilma tinha a prerrogativa de nomear Lula. Ela pode nomear qualquer um como ministro, o presidente da República. Pode nomear qualquer um como diretor da Polícia Federal. Pode nomear qualquer pessoa, porque é o poder executivo exercendo uma das suas prerrogativas. Ela poderia fazer isso. Só que quando ela foi pega nesse áudio, e isso foi publicizado, se percebeu que a finalidade da nomeação não seria alcançar o interesse público, de nomear o presidente Lula, na época, ministro da Casa Civil, para prestar serviços públicos, né? Atuar em prol dos interesses digamos assim, da finalidade de alcançar o bem público. A finalidade ficou expressa nesse diálogo. Portanto, no caso concreto, na época, o Supremo entendeu que cabia, sim, anular aquela nomeação, porque ficou demonstrado que a finalidade, o que estava no ato, na forma, apesar de obedecer à lei, descumpria a finalidade, a moralidade do ato administrativo, porque subjetivamente, o elemento subjetivo da presidente naquele momento não era nomear Lula por ele ser o melhor para ocupar aquele cargo, e sim para protegê-lo de uma prisão. Não sei se vocês lembram desse caso. E aí o Supremo anulou a nomeação, porque ficou patente, né, que a finalidade e o ato era imoral, certo? Feria a finalidade, feria o interesse público, feria o princípio da moralidade. Beleza? Esses exemplos, o Brasil, ele é histórico, então a gente tem que trazer, não por motivos de natureza política ou tal, mas é para a gente aprender, né? Porque às vezes a gente sai, diríamos assim, distribuindo informações sem ter pesquisa, sem conhecer do assunto, e acaba falando bobagem, né? O motivo foi esse. Show de bola. Se não tivesse vazado, professor, aquele áudio, teria sido válida aquela nomeação? Se ninguém tivesse sabido, não teria como se provar que aquele ato feriu a moralidade, né? Como é preciso analisar a moralidade caso a caso,
não é possível criar essa definição fechada de forma abstrata, já que o princípio da moralidade tem esse conteúdo indeterminado, só vai se saber depois do devido processo legal, em que as partes vão se defender, vão se manifestar, né? vão produzir provas para que aí sim o Poder Judiciário, analisando todas as provas, tome a decisão e reconheça ou não o vício nesses princípios. Beleza, pessoal? Tomara que eu tenha sido claro aí, ó. Então, a moralidade administrativa é uma moralidade mais rigorosa do que a moralidade comum que a gente usa no dia a dia, né? Ela significa que o administrador, além da correção de atitudes, tem que ser o melhor administrador possível. Atuar sempre com base em princípios éticos, em princípios de boa-fé. Certo? A moralidade comum tem a ver com aquele ato que é contrário à moral. Um exemplo, um ato contrário à moral da maioria da sociedade é andar despido, né, em lugares públicos. Isso fere a moralidade, né, até um delito. Pode ser enquadrado em algum delito aí do Código Penal. Mas existe um grupo social que tem, até aqui no Brasil, lá no Sul, em que as pessoas exercem as práticas chamadas naturismo. Dentro desse ambiente, dentro desse grupo social e desse local adequado para o exercício dessa prática costumeira deles, não há imoralidade alguma em você andar totalmente despido. Mas dentro do convívio social dos demais grupos sociais e dentro do que a lei prevê, aí, se o indivíduo for naturista e quiser andar na área comum, em que toda a comunidade vive, todos os grupos sociais vivem, os grupos religiosos, os grupos mais, entre aspas, pudicos, né? Mais cuidadosos, mais cheios de pudor, aquela conduta será tipificada como uma contravenção penal, pelo menos, eu vislumbro pelo menos uma contravenção penal. Mas se for num ambiente adequado, num grupo adequado, em virtude da liberdade que nós temos de professar fé, professar convicções filosóficas, e dentro do ambiente adequado, tranquilo. Não há tipo penal ali ocorrendo, né? Não há conduta criminosa ocorrendo, certo? Beleza, professor, beleza. Eu acho que deu para entender aí, né? Acho que deu para entender essa ideia do princípio da moralidade. E o último princípio expresso lá no artigo 37 da Constituição é o princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Por isso, aquele mnemônico chamado LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Não é o último, não. Esse ainda tem mais um, que é o da eficiência. Nós vamos ver já já. Então, esse princípio da publicidade tem a ver com a ideia de que o administrador público, ele não é dono da coisa pública, a gente já aprendeu isso. Então, todos os atos dele, já que a gente vive numa res pública, né, numa república, devem ser publicizados, exteriorizados, para que o detentor do poder, nós, o povo, possamos fiscalizar a atuação do administrador público. Essa, portanto, é a regra. Os atos administrativos, a atuação do poder público deve ser pública, publicizada, transparente, certo? É isso que impõe o princípio da publicidade. Ou seja, o administrador público, ele deve dar ciência, deve dar conhecimento ao titular do direito. Porque quem é o titular do direito? Somos nós, o povo, que devemos fiscalizar os administradores públicos. Somos pelo menos nós. A depender disso, ainda existem casos em que a publicidade é essencial para a defesa de um direito individual, né? Você foi condenado por alguma coisa, você tem que saber o conteúdo da sentença para poder verificar e recorrer se houve algum erro naquela sentença. Então, a publicidade é um princípio da administração pública, é um princípio que também está presente em outras esferas do direito, como o direito penal, por exemplo, e ela só pode ser restringida excepcionalmente, certo? Excepcionalmente, quando, por exemplo, necessário a defesa do Estado e a defesa da intimidade. Então, um exemplo de situações que autorizariam uma publicidade mitigada, diríamos assim, restrita, são atos que envolvem estratégias de defesa do Brasil. Imagine que há um movimento mundial, uma perspectiva de invasão no norte do Brasil, ultrapassando
o território brasileiro para invadir a Guiana Francesa. Imagine que isso aconteça. E lá o Exército, as Forças Armadas estão realizando atos constantemente de fiscalização dessa possibilidade. E certamente deverá haver estratégias que são secretas, porque tem a ver com a defesa da República, defesa da soberania nacional. Isso precisa ser publicidade? Não. Existe uma lei chamada Lei de Transparência, que prevê as exceções que permitem o executivo ou a autoridade pública competente de decretar sigilo em vários níveis diferentes. Nós temos o nível de sigilo, nós temos os níveis secretos, nós temos níveis ultra secretos, que são previstos na legislação. Situações em que as autoridades competentes podem fixar esse sigilo. Mas é algo excepcional. Excepcional. Certo? Andréa de Cares fala assim, mas e o sigilo dos 100 anos? O sigilo, a legislação que fala disso, a lei da transparência, eu sugiro vocês a leitura, certo? Ela fixa os prazos máximos de sigilo. Lei da transparência. Só um minuto que eu vou pegar aqui o número dela, que eu não sei de cabeça o número da lei da transparência. É a lei 12.527 de 2011, certo? Lei 12.527 de 2011. Depois eu dou uma dica para vocês. Lei 12.527 de 2011. Dê uma lida nessa lei para vocês verem os casos excepcionais que autorizam o sigilo. A regra é a transparência, certo? Professor, essa transparência ela é total e absoluta, ela não tem fiscalização nenhuma? Não, ela tem. Ela tem controle interno e controle externo. Nós temos comissões no parlamento que podem ter acesso a informações decretadas sigilosas para verificar se aquele sigilo foi colocado no documento, né, ou no ato administrativo, e se enquadra na prescrição da lei 12.527. Então, não é um sigilo absoluto, é um sigilo fiscalizado por um órgão do Poder Legislativo, uma comissão do Poder Legislativo. Então, dica de dever de casa, a leitura aí do artigo 12.527 da lei número 12.527 de 2011, certo? Essa é a lei da transparência. Por quê? Porque a regra é a publicidade, certo? Nós, titulares do poder, povo, e mais, os órgãos externos de fiscalização da administração pública, como, por exemplo, o Ministério Público, que pode atuar fiscalizando a atuação do administrador público, tribunais de contas, que podem fiscalizar a atuação do administrador público, cidadão, que pode fiscalizar a atuação do administrador público, jornalismo, né? Imprensa, que pode fiscalizar a atuação do administrador público. Todos esses devem ter direito e acesso às informações como regra. A negativa só vai poder se dar em caso de decretação de sigilo, de documento secreto, documento ultrasecreto, se esse documento se enquadrar na lei 12, não decorei o número da lei ainda, 12.527 de 2011, beleza? Professor, eu tenho visto, professor, às vezes, quando eu vou estudar, principalmente na lei, por exemplo, de licitações, que lá tem um princípio chamado transparência. O legislador, ele fixou lá na Constituição, no artigo 37, o princípio da publicidade. E aí, quando eu vou estudar a lei, por exemplo, 14.133, que é a nova lei de licitações, ele fala do princípio da publicidade e princípio da transparência. Não é a mesma coisa, não, professor? Porque eu vejo essa diferenciação e o senhor, quando está explicando aí, o senhor está explicando como se fossem sinônimos. De fato, pessoal, essa expressão transparência é mais recente no ordenamento jurídico brasileiro. A expressão que era utilizada ali antes de 2011 era a expressão publicidade, certo? O princípio da publicidade, que tem um conteúdo mínimo de publicação dos atos administrativos em diário oficial. Isso é o conteúdo mínimo do princípio da publicidade. Publicação dos atos administrativos, dos contratos administrativos, enfim, das políticas públicas em diário oficial. Isso é publicidade oficial. Feito isso, está atendido o princípio da publicidade. Todavia, chegou-se uma percepção
republicana, eu diria, e também decorrente da evolução tecnológica, de que isso não é suficiente para garantir uma maior fiscalização da máquina pública pelos órgãos fiscalizadores, inclusive por nós, o povo. E aí nasceu o que os doutrinadores hoje chamam de transparência, que é uma publicidade mais clara ainda, é uma publicidade mais intensa ainda, é uma publicidade fazendo uso da linguagem que pessoas comuns possam entender. Porque venhamos e convenhamos, se você vir lá um contrato administrativo de uma grande obra para fazer, por exemplo, uma ferrovia ligando o Nordeste e o Sudeste, publicado no Diário Oficial, vai ter sido, sim, atendido o princípio da publicidade. Mas quem de nós conseguirá entender aquilo ali? Porque aquilo é publicado numa linguagem técnica, numa linguagem técnico-jurídica, com termos técnicos, inclusive, às vezes, com termos de engenharia, que a gente, que não é da área, não vai entender. O povo não vai entender, o homem médio não vai entender. Então, se percebeu que a publicidade, por si só, ainda era um instrumento de fiscalização e de formas de comunicação da atuação administrativa com o público ainda limitada, porque a grande massa não conseguia acompanhar e entender o que estava sendo feito. E aí veio a ideia de transparência. Então, transparência é uma decorrência da publicidade, do princípio maior. Todavia, transparência requer uso de linguagem simples, uso de linguagem direta, resumida, em instrumentos de tecnologia, como, por exemplo, o portal de transparência, o portal nacional de contratações públicas, no caso de licitações, por exemplo. Eu até trouxe aqui o artigo 94, né, que fala disso, da necessidade de se publicar, nos casos de contratos baseados na lei de licitações, a necessidade de fazer uma publicação disso no Portal Nacional da Transparência, no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, sob pena daquele ato administrativo, daquele contrato não ser eficaz, né? Porque publicidade também tem essa consequência, ou seja, os atos administrativos, para começarem a produzir efeitos, têm que ser primeiramente publicados. Senão, eles não terão possibilidade de produzir efeitos. Então, a publicidade, além de ter esse viés de comunicar a massa, comunicar o povo, comunicar aos órgãos de fiscalização sobre a atuação pública, que, como regra, deve ser sempre realizada, a não ser em casos excepcionais para defesa do Estado e defesa da intimidade, né? São as duas exceções que a Constituição prevê. A publicidade também tem esse viés de garantir o início da eficácia do ato administrativo. Se não for publicado, não pode produzir efeitos. Então, algo só está, entre aspas, no mundo jurídico, o ato administrativo só ingressa no mundo jurídico após publicado. E, em alguns casos, não só após publicado no Diário Oficial, mas também, como é o exemplo da Lei de Licitações, publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, ou seja, com transparência, com linguagem clara, linguagem que permita qualquer pessoa mediana, sem grandes conhecimentos técnicos, compreender. Então, no Portal da Transparência, nesse exemplo da ferrovia, eu usei para vocês entenderem a diferença, hoje em dia, reconhecida pela doutrina, entre publicidade e transparência. O contrato vai ser firmado, os termos do contrato estarão lá no Diário Oficial publicado. No Portal da Transparência vai ter algo mais enxuto, tipo, a obra será a ferrovia ligando o Nordeste a São Paulo. Beleza. A obra vai custar tantos bilhões de reais. A obra vai ter um intervalo de tempo para ser feita de tantos anos. Os fornecedores serão fulano, ciclano, beltrano. A licitação vencedora, a empresa é essa. A modalidade utilizada vai ser uma coisa mais direta, né? Não entra nas minúcias, nos detalhes técnicos, que realmente ninguém de nós entenderá. A gente vai ter só a visão macro, né, do ato administrativo ou do contrato administrativo. Se formos nós, eu digo, e os agentes fiscalizadores, Ministério Público, Tribunal de Contas, se esses quiserem informações mais detalhadas, vão lá no Diário Oficial, pegam, e se ainda quiserem mais informações detalhadas, requerem aos órgãos que estão realizando aquela política pública os documentos todos do processo que resultou, né, naquela contratação, por exemplo.
Então, hoje em dia, nós temos que ver publicidade, a diferenciação doutrinária que tem sido trazida é essa. Publicidade é o princípio maior, que hoje em dia seria já observado se houver publicação oficial, na linguagem técnica. Já transparência envolve uma publicidade mais intensa, mais clara, em instrumentos de tecnologia como portais. Eu trouxe aqui o exemplo da lei de licitações, mas isso também acontece em concursos públicos, né? O concurso público edital tem que ser previamente publicado, os resultados têm que estar lá, os gabaritos têm que ser divulgados. Então, tudo tem que ser público como regra, tá certo? A excepcionalidade é o caso da defesa do Estado, que eu até trago aqui para vocês, as exceções, diríamos assim, ao princípio da publicidade, e em caso de defesa da intimidade. Acho que o colega pediu a palavra, acho que é o doutor Arthur Raimundo. Está com a palavra, doutor Arthur. Pode perguntar. Levantou a mão? Professor, bom dia. Bom dia. Assim, professor, porque assim, a gente a questão da publicidade e da transparência, porque assim, se a gente não souber definir bem, a gente pode até confundir publicidade e transparência. Eu na condição de servidor público, eu atrelo muito a portal da transparência, por exemplo, a questão de salários, né? Sim. Os gastos que o Estado tem com saúde, com pessoal e tal. Mas o que eu quero perguntar é, por exemplo, se eu estou falando, se o Ministério Público, né, por exemplo, quiser, através de um edital de publicidade, ele quiser maiores informações, ele pode requerer vai lá no Diário Oficial e não satisfeito com as informações lá constantes, ele pode requerer aos órgãos responsáveis. Eu vou dar um exemplo prático aqui, professor. Tinha uma praça aqui na cidade de Natal, o senhor é daqui, ali próximo ao Midway, acho que ali é Lagoa Seca. E eu lembro bem que eu fiquei indignado com o valor que foi gasto na revitalização da praça. Não foi na construção, uma praça uma quadra de futebol, daquelas que o pessoal faz nos bairros. E lá na placa dizia que havia sido gasto 80 mil e alguma coisa, não chegava a 90 mil, não, para revitalizar a praça. Quando a gente sabe que para construir uma praça daquela se gastava na época, que foi na mesma época da construção do Midway, se gastava na época algo em torno de 15 a 12 mil no máximo, 15 mil, e lá constava 80 alguma coisa. Eu, como cidadão, vou lá, olho a placa, acho aquele valor exagerado, exorbitante para aquela obra. Qual diante da minha indignação da exposição daquele valor, qual a medida, professor, que eu, enquanto cidadão, posso tomar para questionar? Você tem várias medidas à sua disposição na Constituição, certo? É, Primeiro, um mero preço na placa, por si só, é só um indício. Não dá para dizer que houve fraude ou que houve superfaturamento. Primeiro caso que você tem como cidadão é o seu direito de petição. Ir lá no órgão responsável pela obra e peticionar no setor de protocolo cópia de todo o processo de licitações e de contratação daquela obra. Você tem direito de obter isso, certo? Depois disso, se você quiser fazer assim, você, mesmo em detectando uma ilegalidade, você pode fazer uso de uma ferramenta constitucional chamada ação popular. É outra atuação, outra ferramenta que nós, cidadãos, temos, prevista na Constituição. A ação popular é uma ação judicial em que o cidadão propõe em juízo, tentando anular atos administrativos que gerem dano ao patrimônio público, se não me falha a memória, prejudiquem, quebrem a moralidade administrativa, e se não me falha a memória ainda, a questão de meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Então, se você tiver atos administrativos realizados que firam essas três causas, né, condições de agir, condições de pedir, você, cidadão, sozinho pode fazer isso. Mas se você não quiser se expor, porque você, como cidadão, é muito mais fraco do que a máquina pública, você se documenta e encaminha isso ao Ministério Público Estadual, no caso, já que você está falando que foi aqui em Natal. Aqui nós temos no Rio Grande do Norte um centro de operações
o CAOP, que eles chamam, né? Centro de Apoio às Promotorias Públicas, e uma voltada para a questão do patrimônio público. Feito essa sua representação no Ministério Público com esses dados mínimos, o Ministério Público, de ofício, vai dar andamento a uma investigação que pode resultar ou não na responsabilização, caso se comprove, né, alguma ilegalidade, algum superfaturamento. Esses seriam os caminhos, os dois que você pode fazer, um sozinho, né, e outro utilizando do órgão que cabe da defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, que é o Ministério Público. Certo? Foi claro? Sim. Pode ser simultâneo, professor, essa ação? Pode. Pode. Você pode entrar com a ação popular sozinho, se você tiver documentação, e ao mesmo tempo tirar a cópia dela e mandar para o MP. Inclusive, se você entrar com a ação popular, o MP ele é sempre chamado para opinar. Né? O MP tem que atuar obrigatoriamente nas ações populares como fiscal da ordem jurídica. Né? A gente chama de custos e iuris. Certo? Faz parte do rito da ação popular. Ok? Então, mas diferença entre publicidade e transparência. Você acho que também quis perguntar sobre isso. Né? Veja, publicidade foi a primeira expressão que passou a constar na Constituição, né? Com a ideia de que se precisa notificar, dar notícia ao titular do poder, aos órgãos de fiscalização, por meio de publicações oficiais dos atos administrativos. Essa foi a primeira ideia de publicidade. Com o passar do tempo, se verificou que isso era pouco. E também com o desenvolvimento da tecnologia, no sentido de que surgiu um conceito, um princípio que decorre da publicidade, que é o princípio da transparência, que é uma publicidade mais intensa, certo? É uma publicidade mais numa linguagem simples e mais ampla, em instrumentos de tecnologia como portais, certo? Portais do próprio governo, utilizando de linguagem mais clara e mais simples para que o cidadão médio consiga entender. Então, eles não são princípios opostos, né? Na verdade, um é consequência do outro, um é um detalhamento do outro. É isso que a doutrina tem feito, é essa distinção que a doutrina tem feito para poder justificar a existência em várias leis, como a lei de licitações, por exemplo, das duas terminologias, publicidade e transparência. Na minha ótica, não seria nem preciso, né, o legislador ter feito uso da expressão transparência, porque ela já está dentro da ideia de publicidade. Mas aqui no Brasil nós temos uma cultura de tudo que é possível colocar na lei, né? E para detalhar mais ainda, eles botaram essa nova expressão chamada transparência. E aí, se tem duas expressões, transparência e publicidade, é porque elas não têm o mesmo sentido perfeito, né? Elas não são exatamente sinônimas. E aí a doutrina tem, se você for no dicionário comum, você vai encontrar publicidade e transparência como sinônimos praticamente. Mas no âmbito do direito administrativo, publicidade e transparência, a explicação que a doutrina deu para o uso das duas terminologias é: publicidade é a obrigação de publicar em veículos oficiais, Diário Oficial, né, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do município. Transparência é, além de fazer isso no Diário Oficial, que é publicidade, fazer isso com outros instrumentos de divulgação, como portais, e fazendo uso de uma linguagem mais direta, mais clara para o cidadão comum. Beleza? E eu acho que o doutor Felipe fez uma pergunta, está com a palavra, doutor Felipe Costa. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. É, eu fiquei com uma dúvida, porque eu estava pensando na questão do orçamento secreto, porque teve a... Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Travou aqui. senhor. Sim, senhor. Porque teve a polêmica lá em 2022 do orçamento secreto, tudo, e eu fiquei com dúvida se o executivo ele pode relativizar essa questão da publicidade, como foi na situação do orçamento secreto. Aquela expressão orçamento secreto, doutor Felipe Costa, ela foi mal utilizada pela mídia de massa, certo? Porque ele não era secreto, certo? Aquilo ali foi uma estratégia da mídia de massa para afastar, diríamos assim, o povo da verdade. O que há é a informação, mas ele também não tem uma publicidade plena. Pronto, é isso que eu queria dizer. Porque ele saía do parlamento e chegava, por exemplo, a emenda lá no município do interior. Aquela obra, aquela emenda, aquele valor era publicado, certo?
Mas nesse ínterim entre o deputado que forneceu e a chegada lá na base, não era claro como esses valores seriam repassados, compreende? Então, nesse sentido, havia sim uma publicidade, mas ela não era amplíssima. Então, a expressão orçamento secreto está errada. Foi uma expressão midiática que gerou muitas pessoas alienação, né? E confusão mental em relação a isso. Tanto é que hoje eles nem mais chamam de orçamento secreto, porque houve uma mudança, né, no sistema que governa, e essa expressão foi retirada, né, dos veículos de comunicação de massa. Não sei se vocês perceberam. Beleza. O Poder Executivo, professor, pode, de algum modo, limitar isso? Veja, esse é um ato que foi aprovado no Poder Legislativo, certo? E nós temos instrumentos de freios e contrapesos. O Poder Executivo, via de regra, cabe cumprir a lei aprovada pelo Poder Legislativo. Então, isso está na seara do Poder Legislativo, foi aprovado lá. O Poder Executivo, as ferramentas que o Poder Executivo tem quando tem um conflito entre uma demanda que ele entende equivocada e outro poder, no caso o Poder Legislativo, é a busca do Poder Judiciário, certo? Então, caberia, nesse caso, ao Judiciário resolver esse conflito entre poderes, caso o Poder Executivo quisesse impedir. Mas o fato é que, se o Legislativo quiser aprovar alguma coisa, como o Legislativo é o órgão, diríamos assim, mais democrático dentro da nossa ordem constitucional, se você vir lá o artigo 2º, lá começa assim, ó, são poderes independentes e harmônicos entre si, aí começa o legislativo, depois o executivo e, por último, o judiciário. Então, o legislativo, se fôssemos... Não, eu não estou dizendo que tem diferença de força, certo? Mas se fôssemos para fazer uma diferença de prioridade, basta ler a Constituição e vai ver que o legislativo sempre é tratado primeiro do que o executivo e do que o judiciário. Então, aquilo que a gente trata primeiro, normalmente a gente o faz porque é o mais importante, certo? Então, em tese, o Poder Legislativo é o mais democrático. O Poder Legislativo, se fizer uma emenda constitucional, o Supremo pode analisar, professor, e julgar uma emenda constitucional inconstitucional? Pode, já aconteceu. Mas se a emenda... Isso está na esfera política, tá certo, doutores? Não está na esfera do direito em si. Por exemplo, houve uma vez que o Supremo proibiu a vaquejada. Por uma decisão judicial, proibiu a prática de manifestação de vaquejada. O Legislativo foi lá e fez uma emenda constitucional dizendo que a vaquejada e o rodeio são bens culturais, portanto, direitos fundamentais devem ser protegidos e não podem ser proibidos. Isso foi feito na nossa Constituição, uma emenda. O que é que o Supremo fez? Ficou calado. Acabou-se. O Legislativo é o poder mais forte, no sentido de que é muito ruim dizer isso, né? Que o poder mais forte, porque a Constituição não diz isso, né? A Constituição diz que eles são independentes e harmônicos entre si. Mas se fôssemos para dar força dentro de todos os poderes, o que teria mais força é o Legislativo, porque cabe a ele a mudança no próprio texto constitucional. Cabe ao Legislativo, por meio de emendas à Constituição. Então, o Constituinte originário deu para o Poder Legislativo essa prerrogativa. Se é o poder que pode mudar a Constituição, querendo ou não, a gente pode, por questões de lógica, aferir de que ele, dentre todos, é o mais, diríamos assim, democrático, diríamos, e forte, né? Esse fenômeno que aconteceu em relação à vaquejada também já aconteceu em relação à verticalização das campanhas eleitorais. O Legislativo fez uma emenda constitucional, o Judiciário quis obrigar a verticalização por meio do Supremo, e o Legislativo, no ato que a gente chama de backlash, fez uma legislação contrária à decisão do Supremo, e o Supremo teve que ficar calado. Preferiu não comprar a briga política, porque, veja, nessa área aí, o nível já não é mais técnico-jurídico, tá certo? Entendam isso bem. Eu estou sendo bem cuidadoso no que eu estou falando, para que vocês não saiam dizendo por aí que eu estou mentindo ou que eu estou inventando história. Não. Isso já aconteceu 2 vezes, eu tenho esses 2 exemplos, mas isso se resolve realmente na cúpula do poder, né? E, portanto, na esfera política. Certo? Beleza. Ficou clara a dúvida aí, Obrigado, doutor? professor. Eu tinha bastante dúvida sobre esse assunto, mas você conseguiu explicar bem, obrigado. Então, hoje, não era secreta as emendas e ainda não são. Agora, de fato, ela não é uma publicidade amplíssima. É uma publicidade restrita, porque entre a saída
da ordem lá do Poder Executivo dada pelo parlamentar e a chegada lá na base, tem um trâmite que não ficou bem claro, certo? E aí esse é o debate, se isso é correto, se isso é constitucional ou não. Até agora está sendo julgada constitucional pelo Supremo, porque o Supremo não revogou isso e provavelmente não vai revogar, porque se assim fizer, o Legislativo vai fazer outro ato de backlash, né? Beleza? A colega falou aqui, André. Pois é, entra um, sai outro e a história se repete. André Cádiz, eu não entendi o que ela quis dizer em relação a isso. Exatamente, né? Relaxa, relaxa. Reflexões, né? Isso. Entendi. Tá certo. Beleza, meus amigos. Então, professor, o senhor disse que tem exceções ao princípio da publicidade. Eu trouxe aqui para vocês, ó. Publicidade. Estava até escrito errado aqui. Eu acho que no slide que eu mandei foi errado. Eu estou corrigindo na medida que eu vou dando aula para vocês. Que eu vou lendo, e às vezes só vejo o erro na hora da aula, certo? Então, a publicidade, ela tem essa ideia de fixar o termo inicial para podermos produzir efeitos, os atos administrativos, nós falamos isso, né? Ou seja, os prazos começam a contar a partir do momento em que o ato administrativo é publicado. Então, ela tem essa finalidade. Ela também tem essa finalidade de garantir que o ato possa, portanto, produzir efeitos, só que ela não é um princípio absoluto, né? Como não existe nenhum direito absoluto, meus amigos e minhas amigas. Deixa eu até botar um pouco maior. Vocês estão vendo bem aí, não? Tá dando para ver? Sim. Quais são as exceções ao princípio da publicidade, professor? O artigo 5º diz, o artigo 5º, que é o nosso artigo das direitos e garantias fundamentais da Constituição, lá no artigo 33, diz assim, ó, segurança do Estado e da sociedade. Diz assim, ó, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Todos nós temos esse direito, que serão prestados no prazo da lei. Existe a lei da transparência que fixa o prazo em que os órgãos devem oferecer essas informações solicitadas pelos cidadãos ou pelos órgãos fiscalizadores, sob pena de responsabilidade. Ou seja, se você não fornecer os dados, não fornecer as informações que não estão protegidas por sigilo, você pode ser responsabilizado civil, por improbidade administrativa, e penalmente, e administrativamente, certo? Aí ele fala aqui, ó, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, quando se tratar de documentos, né, que são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, o Estado, a autoridade pública, pode sim decretar sigilo, decretar segredo, decretar ultrasecreto, certo? Essa é uma exceção. Eu já tinha dito na aula. A segunda exceção é aquela que diz o seguinte, é aquela que prevê a inviolabilidade da honra, da intimidade da vida privada. Diz o inciso 10 da nossa Constituição no artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso quer dizer o seguinte, nós temos direito fundamental à nossa intimidade, nossa honra, nossa privacidade, de modo que os nossos dados que o Estado possui, né, que os órgãos públicos possuem, não podem estar por aí sendo publicizados à torta e à direita a ponto de invadir nossa intimidade, nossa honra, correto? Se forem dados que envolvem nossa honra, nossa intimidade, pode haver uma restrição. Essa restrição tem que estar prevista na lei. E é justamente aqui que diz, no artigo 5º, inciso 60, que diz isso, ó. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais, ou seja, a regra é que não se pode restringir a publicidade dos atos processuais. Aí ele fala, quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, quem faz isso é a lei, ou seja, é a lei que prevê as situações em que nós temos, em que é possível limitar a publicidade, certo? Acho que tem um colega com o microfone ligado aí. Pronto.
A lei, ela só pode restringir a publicidade nesses casos. Então, essas são as restrições possíveis. A regra é a publicidade. Por quê? Porque a coisa é pública, né? E o interesse público exige que todos nós tenhamos acesso às informações para podermos fiscalizar. Se está havendo segredo, sigilo de forma muito exacerbada pelos órgãos públicos ou por autoridades do Poder Judiciário em processos, isso é estranho, certo? Não é comum numa democracia e numa república que as políticas públicas, que os atos administrativos fiquem sendo colocados em sigilo o tempo todo, porque isso impede o titular do poder, que somos nós, de fiscalizar o poder, né? Isso, e dificulta. E com isso, se a gente não tem a informação, a gente não tem como fazer conclusões sobre a adequação ou não daquelas informações. Então, esse também é um perigo, diríamos assim, da restrição da publicidade e da liberdade de informação, né? É um perigo de tirar de nós, o titular do poder, o povo, o instrumento que nós temos para poder fiscalizar o soberano, né, que é o Estado, certo? Nós, se formos juristas e pensarmos direitinho, o direito se desenvolveu ao longo desses séculos, meus amigos, para limitar o poder do soberano. O soberano, em um primeiro momento, foi o rei, né? Em um segundo momento, foi a oligarquia, a nobreza. Em outro momento, passou a ser o Estado, por meio dos órgãos com poderes divididos. Essa divisão de poderes já foi para limitar o poder do soberano. E o desenvolvimento do direito, das garantias fundamentais, desses princípios da administração pública, é justamente para limitar o poder daqueles que exercem as funções dentro do Estado e dentro da ordem jurídica mais no topo da hierarquia, limitar o poder deles. Por quê? Quanto mais poder o ser humano tem, quem ensinou isso aí foi quem? Maquiavel, né? Quanto mais o poder ele tem, mais ele tende a abusar do poder, certo? Faz parte de nós. Se eu der poder à doutora Andréa de Caires, me parece uma pessoa boa, honesta, de bom senso. Mas se eu começar a dar muito poder a ela, dela poder decidir sobre a minha vida, sobre a sua, sobre a de todo mundo, uma hora ou outra, pela natureza humana dela, ela vai acabar exorbitando desse poder. Isso aconteceria com qualquer um de nós, inclusive comigo. Eu colocaria o senhor aqui em São Paulo e eu ia ir para Natal, professor. Era isso que eu ia fazer. Olha aí, eu ia ter que obedecer, né? Já que não teria limites ao poder. Mas se a senhora viesse, era muito bem-vinda, viu? E eu até receberia a senhora para tomar um café lá na minha casa, certo? Eu iria com todo prazer. Muito obrigada. Então, meus amigos, essa é a ideia do direito. O direito nasceu para isso. E essa é a ideia do princípio da publicidade. Limitar, dar chance do titular do poder fiscalizar o administrador público. Beleza, vamos agora entrar no último princípio, previsto expressamente na nossa Constituição, que é o princípio da eficiência. Certo? Esse princípio da eficiência, ele nem sempre esteve na Constituição. Ele entrou na nossa Constituição em 1998. Ele não veio originariamente na Constituição de 1988, porque, em um primeiro momento, predominava no Brasil uma ideia de burocracia, né? Estado burocrático, em que ser eficiente era cumprir todos os rituais da lei estritamente, era garantir que os gastos foram realizados efetivamente dentro da ordem do procedimento burocrático previsto. Mas, com o passar do tempo, se percebeu que a mera burocracia, que é um instrumento importante de controle e fiscalização, não estava dando os resultados adequados ao grupo social que visa reger a nossa Constituição. Serviços públicos não eram tão eficientes, a educação ineficiente, segurança pública. E aí, o senhor Fernando Henrique Cardoso resolveu, né, ele sozinho não, né, ele com o grupo político dele, colocar a eficiência como um norteador da administração pública. A administração pública tem que ser eficiente, e afinal ela recebe cerca de 40% de tudo que a gente ganha, né? Se você tem R$100 no seu bolso e você sair agora para gastar esses R$100, 40 você vai estar entregando para o seu estado. Entenda esse estado aí, União, estados e municípios. R$40 dos seus 100 que você vai gastar hoje, lá no jantar, no Figueira Rubaiá, não dá para comer nada, eu acho, só dá para comer uma torrada. Você vai estar dando para o estado. Então, veja, o estado recebe muito dinheiro.
e ele tem de gerir esse dinheiro de forma eficiente. Então, foi por isso que foi colocado na nossa Constituição de 98 esse princípio que traduziu uma mudança de perspectiva em relação ao papel do Estado e da prestação de serviços públicos pelo Estado. Portanto, hoje em dia, o princípio da eficiência ele é expresso na nossa Constituição. Certo? Antes de 98, ele só era expresso em leis infraconstitucionais, né? Na lei que previa as concessões e as permissões públicas. Mas com digamos assim, o aumento do status dele para o âmbito da própria Constituição, aí a mentalidade na administração pública passou a ser a busca de serviços públicos eficientes, gastos públicos com produtividade. Isso deve ser buscado a todo momento pelo gestor, né? O equilíbrio entre o gasto público que ele tem e a qualidade do serviço que ele presta. Tem que estar sempre em mente isso. Senão, o erário público, que já tira de nós uma grande quantidade da nossa riqueza, não será bem aplicado e nós é que vamos ter um prejuízo, nós, povo, né? Por isso que, por exemplo, nas funções mais relevantes do Estado, deveriam se ter mais técnicos, né? Deveriam se ter mais pessoas altamente qualificadas, competentes. Ainda esse princípio, ele não está, eu diria, totalmente concretizado dentro da nossa República, na medida em que a gente faz uso mais de critérios políticos, como, por exemplo, percebemos, nas nomeações para os ministérios, do que por critérios técnicos, né? Nós fazemos uso muito de critérios políticos. E o currículo do indivíduo pouco importa, né? Há casos, como eu falei a vocês há pouco tempo atrás, em que o que importa é ser parente do gestor, né? O secretário municipal de ação social normalmente é a esposa do prefeito. E é assim. E isso não mudou ainda na mentalidade de todos nós. Precisa haver uma mudança de mentalidade no sentido de cobrar das autoridades públicas eleitas, gestores nas respectivas pastas, sim, de sua confiança. Tudo bem, o poder político tem que ter pessoas de sua confiança. Mas que os critérios para ocupar essas pastas estratégicas sejam critérios de mérito, né? Objetivamente medidos, né? Porque senão acontece o que de vez em quando a gente escuta falar na televisão aí, né? Teve uma empresa X que fez uma refinaria lá sob o comando de uma conselheira dela que deu 2 bilhões de reais de prejuízo. Pô, qual era o currículo dessa pessoa? Não, ela era amiga do presidente. Então, se o critério continuar sendo esse, nós vamos ficar sempre patinando na qualidade dos serviços públicos, da política pública e da gestão pública que nós temos. Uma coisa boa que, de fato, tem evoluído é o ingresso na administração pública por meio de concursos públicos de pessoas cada vez mais qualificadas. Isso acontece muito, certo? Na base, e eu diria até um nível intermediário. Mas nos níveis de cúpula, dificilmente os melhores conseguem chegar, a não ser que se submetam a critérios políticos e, por que não dizer, bajulação política. E aí nem todo mundo está disposto a isso e prefere ficar apenas no nível intermediário, né? Não quer alcançar um nível estratégico, né? Isso realmente acontece. O concurso nacional unificado, exatamente, doutora Rafaela, todos os concursos, né, que têm acontecido a partir de 98 para cá, na verdade, o concurso público é um instituto previsto desde 88, mas isso mudou um pouco a ideia de fisiologismo dentro da administração pública, mudou um pouco. E tem acontecido há muito tempo, e o concurso público é um exemplo, né, o concurso unificado, mas todos os concursos que nós vemos. Mas ainda falta, eu diria, uma seleção mais criteriosa para as cúpulas, porque se você, por exemplo, é um servidor muito eficiente, um profissional eficiente no setor público, você entra com todo o gás, você quer fazer o melhor, você quer se dedicar. Mas, às vezes, com 10, 15 anos de serviço, você percebe que todo aquele seu gás nunca foi reconhecido, e que toda a vida que você estava esperando galgar o seu degrau de topo da gestão, vinha uma pessoa de fora, porque era, por exemplo, vou até usar uma expressão meio grosseira, mas não se ofenda não, meninas, era amante do gestor. E ela vai mandar em você. E você vai ter que dizer, tá certo, né? Isso vai desmotivando. Então, o Brasil, quando colocou esse princípio da eficiência aqui, ó, lá no artigo 37, a ideia foi que o serviço público fosse cada vez mais gerenciado por pessoas com currículo respeitável. E por que não dizer até com alguma
isenção, né, e autonomia ante o político de plantão que governa, né? Porque os políticos de plantão eles vão passando, né? Vão passando. Cada 4 anos muda. Mas a administração pública ela tem que estar funcionando sempre com qualidade e eficiência. Não pode a cada 4 anos muda um, aí vem a oposição. Aí a oposição vem e desfaz tudo que foi feito pelo outro. Aí muda o outro, aí vem. Isso aí acaba com a excelência, com a eficiência e dificulta a concretização desse princípio que está lá no nosso artigo 37 da nossa Constituição. Beleza, pessoal? Portanto, ó, há alguns doutrinadores que dizem que o princípio da eficiência ainda não está totalmente concretizado. Isso a gente percebe no dia a dia, né? Há lugares, eu diria, há setores públicos de altíssimo grau de eficiência no Brasil, né? Nós temos aí algumas universidades públicas de altíssimo grau de qualidade. Nós temos aí algumas repartições, por exemplo, a Receita Federal, né? Que é um órgão muito importante para o Estado, de altíssima eficiência, né? Se você faz os seus impostos, são altamente bem recolhidos pelo Estado, né? É um serviço importante para o Estado. Dificilmente você consegue, quando para você sonegar, você tem que fazer uma arte muito grande, certo? O setor bancário brasileiro, inclusive dos bancos públicos, né? Também altamente eficiente. Nós temos algumas escolas de formação militar altamente eficiente, o ITA, o IME, né? Mas nós temos também alguns setores, principalmente aqueles que lidam diretamente com a sociedade, não tão eficientes. O setor de saúde pública. Há lugares em que sim, a saúde pública é muito boa. O SUS funciona muito bem no Brasil. Já tive aí pelo Sul. E tem lugares no Sul que o SUS funciona como se fosse um hospital privado. Mas existem lugares no Brasil em que o SUS é uma tristeza. O cara chega para ser atendido em alguns rincões e sequer tem um médico, né, para atender a pessoa que está com uma topada e precisa tomar um pontozinho ali no dedo. Não tem. Então, ainda é preciso evoluir bastante para a gente poder dizer assim, a eficiência foi concretizada no Brasil. Né? Nenhum princípio vai ser totalmente concretizado. É difícil num país desse tamanho. Mas ele tem que estar sempre sendo um vetor axiológico, um norte a ser buscado. Tá certo? Exatamente, doutora. Tem lugares que o SUS, eu já tive chance de ver, poxa, que legal. A minha esposa trabalha na área de saúde, ela já me deu alguns exemplos. Por exemplo, o setor de transplantes é uma política pública. Transplante no Brasil é um negócio, pessoal, de primeiro mundo, tá certo? Segurança do sistema, um conjunto de protocolos. Todo dia são feitos milhares de transplantes no Brasil, que salvam milhares de vidas, certo? E a gente nem sabe disso. Esse tipo de coisa era para ser divulgada na minha cabeça para que nós, brasileiros, aumentássemos nossa autoestima em ver que é possível ser eficiente. Porque muitas vezes só nos é jogado aquilo que é ineficiente. O que também é preciso ser jogado, ser informado. Mas a gente também tem setores, eu diria, com alto grau de eficiência. Agora precisa que isso se expanda mais, né? E mais, se expanda mais em todas as regiões do país. E nós temos regiões bem diferentes umas das outras em relação ao nível de eficiência dos serviços públicos, tá certo? Beleza, beleza. Dito isso, apresentamos aí o princípio da eficiência. E como eu disse a vocês, esses são os principais princípios previstos na nossa Constituição. Tá bom? Nós também temos outros princípios da administração pública previstos em leis esparsas, certo? Que ao longo do curso, quando nós formos tratar dessas leis esparsas, a lei de improbidade administrativa, a lei de licitações, a gente vai trazer alguns outros princípios que estão previstos, mas aí no âmbito infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. Toda a vida nas minhas aulas eu gosto de, após apresentar a teoria, fazer algumas questões do direito administrativo. As cláusulas exorbitantes, a desapropriação, a requisição de bens, a impenhorabilidade de bens públicos, são atos administrativos ligados principalmente ao princípio da... Então, vejam, eu falei a vocês que os princípios administrativos do regime jurídico dão ao Estado, à administração pública, um conjunto de prerrogativas que colocam ela no patamar de superioridade em relação ao particular. Professor, Professor, o senhor tela parou de não está compartilhar? aparecendo. O senhor parou de compartilhar? Não, acho que caiu aqui. Caiu aqui Ah, é porque o travou compartilhamento. mesmo. Voltando aqui, então deixa eu ler novamente. Então, retornando aqui a nossa questão. Acho que voltou a aparecer aí, não foi? Sim, Voltou, né? sim. Beleza. Então, de acordo com nossa doutrina, o regime jurídico administrativo, que é o que nós estamos estudando, começamos na aula passada,
é o conjunto formado por todos os princípios e regras pertencentes ao direito administrativo. Aí ele traz aqui a seguinte lista: as cláusulas exorbitantes, a desapropriação, a requisição de bens, a impenhorabilidade dos bens públicos, são atos administrativos ligados principalmente, veja que ele fala principalmente, ao princípio da... Então, vejam, o que seriam cláusulas exorbitantes, né? São cláusulas que são previstas nas licitações, que dão à administração pública, num contrato, uma posição de hierarquia em relação ao particular. O que seria desapropriação? Seria a possibilidade do administrador público retirar de você a sua propriedade, sem que você concorde com isso ou não, cabendo a ele apenas lhe entregar uma justa indenização prévia em dinheiro para alcançar um interesse público, né? Uma finalidade pública. Então, esses exemplos que o enunciado traz, eles traduzem principalmente um princípio da supremacia do interesse público, porque isso tudo é feito em nome do interesse público, em nome da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, certo? É por isso que o Estado pode chegar para mim, eu estou ali na minha casa, eu sou dono de uma escola privada, aí o juiz eleitoral manda para mim uma carta dizendo assim: ó, Yarley, a sua escola aí, privada, escola do professor Arley Souza, vai ser requisitada pela Justiça Eleitoral para ser usada para funcionar como local de votação, viu? E eu sou dono da escola, o que é que eu posso fazer? Sim, senhor, juiz. Tá certo. Qual é o dia que o senhor quer? Tá aqui. Tal dia estará liberado, vou botar aqui uma pessoa para trabalhar, para ajudar o senhor. É tudo minhas custas. É uma prerrogativa do Estado. Porque o Estado representa o interesse de toda a coletividade. E, nesse sentido, ele tem essas prerrogativas, que decorrem desse princípio da supremacia do interesse público, que é um dos princípios do regime jurídico administrativo. Professor, por que ele botou esse principalmente aqui? Porque, veja, todos esses princípios aqui, legalidade, indisponibilidade e supremacia, estão associados também às cláusulas exorbitantes, à desapropriação e à requisição de bens. Por exemplo, cláusulas exorbitantes é previsto na lei de licitações. Desapropriação é previsto na lei e na Constituição. Requisição de bens tem lá previsão na lei e na Constituição. Impenhorabilidade de bens, está lá, de bens públicos, está lá previsto também no Código Civil, por exemplo, é uma lei. Então, a legalidade também está aqui, mas não é por causa dela, certo? Que esses institutos existem apenas. Esses institutos existem para concretizar o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tranquilo, pessoal? Então, só cabe uma resposta aí, né? Só cabe uma resposta. Deu para entender? Revisamos uma questão, agora vamos revisar a próxima. São duas agora, certo? A questão diz assim, ó, na administração pública, um dos princípios estabelecidos na Constituição Federal, nós sabemos de 5, lá expressos: legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Então, um dos princípios estabelecidos pela Constituição Federal destina-se a garantir que as ações e decisões dos órgãos públicos sejam tomadas com neutralidade, sem favorecimentos ou discriminações por razões de afinidades pessoais, políticas ou ideológicas. Essa descrição refere-se a qual princípio? Na cabeça de vocês aí, chutem aí no chat para a gente refletir aqui sobre. Todo mundo acha que é a letra D? Exatamente, né? O princípio da impessoalidade, certo? Impessoalidade é que tem esse conteúdo de não permitir que, por fatores pessoais, o administrador público favoreça ou desmereça, né, o jurisdicionado, né, o administrado. Então, realmente, vocês estão de parabéns aí. Letra D é a nossa resposta. E essa questãozinha 3, no estilo CESP, né, CESP e SEBRASP, diz assim, ó, acerca dos princípios fundamentais que regem a administração federal, julgue o item a seguir. Conforme o princípio da legalidade, a administração pública pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie. Nós aprendemos que o princípio da legalidade impõe que somente a lei obriga o administrador e o administrado, né? Somente a lei inova na ordem jurídica, criando direitos e obrigações.
Então, o administrador público não pode, por um decreto, imagine aqui, por exemplo, a senhora governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, criando um decreto dizendo assim, olha, eu, governadora, decreto que todos os servidores da Justiça Eleitoral agora terão direito a uma gratificação de R$10.000 sempre que fizerem análise das minhas contas, né? De campanha. Olha que beleza, gratificação massa, eu ia ficar feliz, ó. Todo ano, todo mês a mais, fazer uma análise das contas da governadora, fazer um parecer, eu ia ganhar 10 mil, olha que beleza. Ia sair algum parecer contra ela? Claro que não, né? Claro que não, né? Então, se ela fizesse isso por decreto, doutores, isso seria ilegal, porque ela está criando um benefício que não está previsto na lei, né? E a legalidade, ela impõe que o administrador só pode agir, né, quando a lei autoriza ou determina. Que eu disse a vocês na época que era diferente do princípio da legalidade, que cada um de nós temos como privados, como particulares, que a gente pode fazer tudo que a lei não proíba. Já o administrador público só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Então, é um princípio da legalidade mais restrito à atuação do administrador público. Por quê? O administrador público protege o interesse de todos nós. Eu, na minha vida privada, em tese, só sou obrigado a proteger os meus próprios interesses. Não tenho por que estar preocupado com os interesses dos que eu discordo. Tenho que proteger os meus. Enquanto a proteção dos meus interesses não intervir na esfera de liberdade de ninguém, eu posso fazer tudo. E se eu tiver que ser limitado, tem que ser uma lei que me limite. Não pode ser a vontade do policial da esquina e nem do presidente da República não prevista na lei. Certo? Isso é uma garantia nossa, da cidadania. Então, realmente, essa 3 aqui está errada, né? Por simples atos administrativos, não. Então, meus amigos e minhas amigas, com isso nós encerramos o que deveríamos ter encerrado na aula passada, certo? E eu vou agora dar um intervalozinho de 10 horas e a gente volta daqui a 20 minutos, que minha garganta está secando, não peguei água dessa vez, tem que botar água aqui do meu lado. E a gente vai continuar o tópico sobre os poderes da administração pública, tá certo? Então, são 10h03, de 10h23 eu retorno. Beleza? Valeu!